Bom, como nós mostramos na reportagem, a situação da pandemia do coronavírus está no momento mais dramático aqui no estado, a ponto de várias regiões precisarem adotar modelos de segurança mais restritivos à bandeira preta. Para falar com a gente sobre essa situação, nós vamos conversar agora com a diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, Ana Costa. Boa tarde, Ana. Seja muito bem-vinda ao Conexão RS. A situação está realmente delicada. Nós vemos que hospitais estão à beira do colapso, alguns outros já lotados no Rio Grande do Sul. O que o governo está estimando aí fazer nessas próximas semanas para evitar o colapso total aqui na região metropolitana e em todo o estado? Uma boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do programa, né? Muito bom estar com vocês e poder utilizar, né, esse espaço para, além de demonstrar o quanto, né, nós estamos num momento delicado, que o estado do Rio Grande do Sul já fez, né, um aumento significativo de mais de 115% de leitos de UTI, continua procedendo ao aumento de alguns leitos na medida em que temos equipe, porque leito, né, não é só uma cama, um respirador, mas uma equipe preparada para a utilização desses equipamentos. Então, é evidente que agora os recursos humanos estão muito mais difíceis para que se abra leitos na mesma proporção que abrimos até agora. Então, temos previsão, sim, de abertura de alguns novos leitos, mas não é possível conseguir dar conta de dar acesso hospitalar a todos se a proporção da doença, né, continuar numa velocidade de propagação como esteve na última semana. Então, este é um momento mais delicado da pandemia, porque a gente vê que os casos vêm subindo de maneira altamente, né, exponencial. Tínhamos feito controle até o momento, mas algo, né, se modificou nesse período, nessa última semana, que ainda não temos clareza de exatamente o que, mas precisamos que todos colaborem, né, colaborem cumprindo os protocolos, saindo o menos possível, convivendo em grupos restritos. As aglomerações em festas são eventos super espalhadores. Eu ouvi vocês comentando, né, todo o trabalho que as polícias civis, administrativas dos municípios e Brigada Militar têm tido para conter esses eventos. Então, é preciso que todos nós estejamos juntos nessa ação de proteção à vida que não depende única e exclusivamente do Estado. Depende do Estado, dos municípios, das pessoas, dos profissionais de saúde numa ação integrada e conjunta. E o Estado já tomou algumas medidas que vocês viram ontem, que hoje o governador também já deve ter anunciado, de uma restrição de horário, né, de funcionamento de muitas atividades, a gente tem aí todo o bandeiramento, né, que é um bandeiramento mais forte, né, de maior risco que as bandeiras pretas nas 11 regiões, com as demais em bandeira vermelha. Então, os protocolos dessas bandeiras já são mais restritivos para evitar a circulação de pessoas e reduzir o risco. Bom, o governador Eduardo Leite está anunciando nesse momento, né, novas regras, novas medidas. O Alexandre Paz está acompanhando para a gente e já nós vamos trazer todas as informações nas novidades, nessas atualizações, a decisão sobre o sistema de cogestão também, se o governo do estado vai permitir ou não que os municípios decidam por regras mais brandas do que aquelas vigentes nas bandeiras. Todas essas informações a gente traz já ao vivo com o Alexandre Paz. Agora, Ana, outra questão importante que você nos trouxe é que na última semana essa situação se agravou bastante. No fim de ano, tanto no carnaval, nós tivemos aglomerações, nós mostramos aqui no programa, as praias do nosso litoral completamente lotadas, né? As pessoas não respeitando o distanciamento, e nós tivemos, no começo do ano,
essas aglomerações que muitos especialistas se preocupavam nas festas de fim de ano. Quer dizer, como a doença tem ali um período de 2 semanas para mostrar algum resultado negativo, a gente pode ter uma piora ainda maior daqui a 2 semanas por conta do carnaval? Acho que tu trouxestes uma memória, né, importante. Nós viemos acompanhando a pandemia e os períodos, né, os momentos de circulação de pessoas, como o caso de festas, feriados, eles acabavam, vamos dizer, denotando em algum outro momento um aumento, né? Então a gente conseguia ver essa questão temporal, do momento do feriado para o momento de aumento. Isto não é algo que a gente tenha convicção neste momento, né? Pode ser que piore, pode ser que as respostas à doença tenham sido mais rápidas pós-carnaval, pode ser que seja um comportamento da velocidade de propagação do próprio vírus. Todas essas respostas estão sendo absolutamente estudadas e acompanhadas, mas o fato é, e isso eu acho que é o mais importante para as pessoas, saber que estamos em maior risco de propagação da doença e de aumento. Este é o ponto que me parece o mais sério, o mais complexo, que é preciso que, independente de ter sido algo do comportamento da doença, de modificação das próprias variantes ou né, de algo antecipado aí aos dias de carnaval, independente disso, estão subindo os casos. E como a doença é fortemente, facilmente propagável, nós precisamos reduzir a circulação. Então, é possível que piore? Talvez, é possível que com as nossas ações fortes agora a gente comece a ter respostas positivas, provavelmente. Isso foi o que aconteceu em todas as vezes que precisamos tomar medidas mais restritivas. Neste caso agora, estamos tomando medidas mais fortes, porque foi como a doença se comportou né, neste período e neste momento. Por isso, o modelo do distanciamento controlado acompanha a velocidade de propagação, porque é ela que nos fala sobre este risco. Hoje nós estamos com a rede hospitalar bastante tensionada, mas ela ainda não chegou ao seu limite, justamente porque o modelo alerta antes, para que a gente ainda possa tomar algumas medidas. Eu queria aproveitar, e se você me permite, que eu não sei até que ponto é claro para as pessoas o que significa o regime de cogestão. Né? No regime de cogestão, as associações, né, e os municípios podem sim, como você falou, adotar as medidas de maior flexibilidade, mas ele pode adotar, por exemplo, esta medida numa determinada área comercial ou só para algumas coisas em que o seu município precisa de suporte, por exemplo, porque é a maior renda daquele local. Então, as pessoas às vezes podem olhar, né, essa flexibilização como algo em que se facilita tudo. E as associações precisam enviar ao Estado, estudado pelas suas equipes técnicas locais, pelos seus epidemiologistas, se houverem, pelos seus estatísticos, esta proposta, que nunca pode ser, né, mais flexível do que a bandeira imediatamente anterior. Então, entender, né, que o que, quando a gente fala em ter cogestão, significa essa divisão de responsabilidade olhando a realidade local, que é diferente, por exemplo, do município como Porto Alegre ou um município da área rural, né? São realidades bastante diferentes. Então, eu sei que às vezes a gente vai ouvindo a palavra cogestão e nem sempre ela é tão clara assim. Então, o município pode aderir a uma parte, né, da flexibilização, que é, por exemplo, importante para a sua economia local, e não aderir às demais, né? Por exemplo,
ações administrativas, indústria, agricultura, enfim. Ele pode, vamos dizer, selecionar aquilo que é importante para a economia dele, restringindo as coisas que talvez não causem tanto impacto e ainda assim manter as restrições locais. Neste momento é muito importante que cada associação, que cada município, dentro da gravidade da situação, olhe isso com uma extrema responsabilidade que a gente sabe que tem os governantes, né, para que a gente evite o colapso do sistema. Agora, Ana, isso que você traz é importante porque a disseminação do vírus, como a gente vê, ela não vem necessariamente pelo comércio, pelo que a gente vê, porque nesses locais é onde se segue, né, onde a gente vê que pelo menos se seguem regras. Ou seja, dentro dos estabelecimentos as pessoas estão usando máscara, tem o álcool gel, tem o distanciamento. Muito diferente do que a gente vê em aglomerações, em praias, em festas, em eventos que seguem acontecendo. A pergunta que eu faço é o seguinte: até que ponto o governo vai apenas orientar essas dispersões de aglomeração? A que ponto o governo vai endurecer essa regra para acabar de vez com essas aglomerações que a gente sabe estão prejudicando, né, muita gente? Eu me atrevo a dizer assim, ó, que as prefeituras, as guardas municipais, as polícias administrativas, a vigilância sanitária, a brigada militar têm se unido em muitas ações. E a gente que acompanha, né, rotineiramente o trabalho de todos sabe o quão tem sido forte as ações, tanto que elas são, inclusive, muitas vezes noticiadas, né, pela própria mídia. Mas eu queria dizer, como cidadã, que não é possível atribuir a responsabilidade de fiscalização, porque nós somos 11.400.000 habitantes no estado do Rio Grande do Sul. Nunca haverá polícia, fiscalização sanitária, né, em cada esquina, em cada comércio, em cada local. Então, é evidente que muitas ações punitivas, quando necessário, são tomadas, né? E tem locais em que aplicam multas, tem locais em que detêm as pessoas, mas há situações onde é preciso a gente ter uma consciência, né, de que nós estamos podendo causar um colapso do sistema de saúde, que talvez um familiar nosso possa precisar desse sistema. É verdade. Então, essa consciência cidadã individual pelo bem coletivo aí não pode ser uma obrigação só de Estado e dos municípios. Eu falo isso sem dirimir nada das nossas obrigações, que nós sabemos que existem, mas eu não consigo conceber e ter tranquilidade quando se vê as pessoas se juntando em festa de 200, 300, 400 pessoas e voltando para suas casas, onde está o avô, a avó, a mãe, o pai, né? Que efetivamente podem ter a chance, a oportunidade, talvez, de sobreviver a uma doença que para muitos faz pequenos sintomas, mas que a outros mata, e nós temos perdido, né? Talvez vocês conheçam pessoas que já morreram de Covid, eu conheço muitas, colegas de trabalho da área da saúde, pessoas que estavam ali para salvar vidas e que ficam acometidas pela irresponsabilidade de alguns. Eu tenho certeza que não é pela irresponsabilidade de todos. Ela é uma doença cruel, né? Muitas vezes passa com muita facilidade e talvez mesmo cumprindo os protocolos, ainda assim ela irá se disseminar. Mas eu gostaria de fazer assim um apelo. Isso que o Estado tem feito, eu acompanho. Nós tivemos um corte agora na conexão com a diretora Ana, né? Ela nos trazia esse apelo aí à comunidade, né? Um pedido de ajuda da população para enfrentar esse momento de pandemia, né? Não temos mais, acho que estamos com um problema na conexão. Voltamos agora com a conexão. Por favor, diretora, só para a senhora concluir, por favor. Isso, então eu queria agradecer essa oportunidade, mas dizer que neste momento nós precisamos de todos. O que cada um fizer pode melhorar ou piorar o cenário da pandemia no Rio Grande do Sul. Perfeito. Então, muito obrigado aí pela oportunidade,
né, agradecer esse momento e pedir a ajuda de que vocês sejam também nossos grandes parceiros nessa divulgação. Diretora Ana, eu preciso encerrar a nossa conversa, mas eu quero só, para a gente finalizar, trazer, e essa fala da senhora é super importante, né? Buscar esse apelo de conscientização, de consciência da comunidade, porque a gente sabe que se isso acontecesse, nenhuma outra medida seria necessária. Mas eu quero trazer aqui uma fala que o governador Eduardo Leite trouxe hoje na reunião com a FAMURS, que é bem pontual. Ele diz que se houvesse essa consciência coletiva, né? E ele falava isso para os prefeitos que eram unânimes ali em pedir a permanência do modelo de cogestão. Ele disse, se houvesse essa consciência da população, as regras não seriam necessárias. Por isso, nós precisamos das regras, das flexibilizações para evitar esse tipo de situação. Secretária, muito obrigado pela sua participação com a gente, pela disponibilidade e seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço e vamos torcer que a gente depois se reúna para falar de boas notícias. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau.